Foi difícil na época a gente aceitar que ele tinha autismo. Muitas vezes a gente se perguntava por que que ele tinha que ser assim, por que que tinha que ser com nós. Que é difícil quando você vê as outras crianças brincando, se divertindo e ele sempre no cantinho dele. Não socializa, não brinca com outras crianças. É bem difícil. E para finalizar esse episódio especial, vamos estar conversando com a Ivanete, que é mãe do Brian, e vai estar compartilhando um pouco sobre a rotina da família, sobre a rotina do filho e também sobre o acompanhamento da CAESP. Seja bem-vinda, Ivanete. Gostaria que você se apresentasse e falasse também um pouco do Brian. Meu nome é Ivanete, meu filho é o Brian, ele tem 10 anos. E, na verdade, foi a Tânia até que deu o diagnóstico. Não é que deu o diagnóstico, ela que conversou conosco quando ele tinha 2 anos e pouquinho, que ele tinha autismo. E qual é a rotina do Brian hoje, então? Com certeza, inúmeras adaptações já desde o diagnóstico, evoluções, estimulação, atendimento especializado, mas hoje, na fase que ele está, qual que é a rotina dele? Pois é, que nem o Brian, ele tem autismo no nível 3, então é difícil de impor as rotinas para ele pela rigidez no comportamento, né? Então, quando que ele era pequenininho, ele sempre tinha as rotinas dele de terapias na PAI, desde 2 anos que ele frequenta a PAI. Então, quando veio a pandemia, tudo parou. E daí foi muito difícil. Ele ia no carro e chorava, que queria ir. E hoje ele continua frequentando a PAI, tá indo na escola, tá ficando a manhã inteira na escola, onde ano passado ele não ficava. Daí foi mudado de escola, uma escola no interior, mais tranquila. E hoje ele está bem melhor. E a rotina da família? Como que é a adaptação, Ivanete, pensando que tudo também tem que ser projetado para o comportamento dele ser o mais estável possível? Pois é, que nem nós tivemos que abrir mão de muitos sonhos, tivemos que abrir mão da atividade leiteira, por causa que a gente teve que se adaptar às necessidades dele, que a rotina exige muita dedicação e tempo. O que mais foi desafiador para você, Ivanete, no momento do diagnóstico e também de começar a ter este acompanhamento junto com os profissionais do CAESP, no sentido de aceitar? Foi difícil na época a gente aceitar que ele tinha autismo. Muitas vezes a gente se perguntava por que que ele tinha que ser assim, por que que tinha que ser com nós. Que é difícil quando você vê as outras crianças brincando, se divertindo e ele sempre no cantinho dele. Não socializa, não brinca com outras crianças. É bem difícil. Tânia, como que é para vocês, como profissionais, construir uma relação de confiança com as famílias para que eles compartilhem fatos desta forma e também sintam segurança na equipe de atendimento especializado, a ponto de vocês conseguirem ajudá-los na questão de estruturar melhor essa rotina, organizar e entender como que seria melhor o funcionamento daquela casa, daquele dia a dia, a partir do que vocês observam no acompanhamento? Então, a nossa atividade é receber essas crianças que são encaminhadas para nós, né? Fazer a triagem, daí fazer a avaliação, depois disso os encaminhamentos todos, né? A gente sempre busca
falar com as famílias para procurar um neuro especializado que entenda de autismo, que entenda sobre o momento que se pede, né? E eu acredito que com tudo isso, né, naquele primeiro dia, nas anamneses que a gente faz, que a gente acaba entrando nesse vínculo, entrando nessa importância de fazer parte, né, porque é necessário, de acolhimento das famílias, de acolhimento principalmente das mães que vêm com mais facilidade procurar, né. A gente faz os atendimentos para as mães, as escutas. Para nós também foi desafiador, pelo fato de que a gente teve que aprender no caminho, né? Foram muitos momentos de muita capacitação. E a gente faz como a gente faz. A gente faz escutas, a gente faz... as mães trazem uma dificuldade com a medicação, a gente tenta conversar com o médico, que sempre é muito solícito, esse médico que a gente tem como vamos dizer assim, referência conosco, né? E a gente busca com ele também uma ideia clínica, né? E sempre fomos muito escutados, muito informados também. E a gente passa isso para as famílias, com visitas domiciliares, né, Ivanete? E às vezes me dá a impressão assim, a gente sai da família, será como que fomos invasivos, fomos afetivos, fomos acolhedores com isso, né? Então tudo isso entra no contrapeso, no contraponto, né? Da gente também se polir e abraçar essa causa com muito cuidado, com muito carinho, porque sem julgamento, né? Isso é muito importante, buscando que elas consigam ter a oportunidade de encontrar no CAESP acolhida, né? Então eu acho que se resume nisso. Ivanete, para você, como mãe do Brian, mas também como mulher, como é a importância e o que significa para você ter o acompanhamento dessa equipe de profissionais para te orientar no cuidado com o Brian, mas também para te acolher nos momentos em que te dá dúvida, te dá aflição, de como cuidar melhor e de como fazer certo com o Brian? Sim, a gente tem muitas dicas das pessoas da APAE, e como é só eu e o meu marido em casa para lidar com o Brian todo dia, nosso mundo gira em torno dele, né? A gente sempre precisa ter o dia inteiro cuidados com ele, sempre alguém tem que ficar junto, e às vezes tem dias que é exaustivo. E daí uma conversa com a Tânia às vezes é muito importante, porque ninguém é de ferro e também é difícil para todos nós. E entre outras mães, tendo em vista que é algo que também se tem um número crescente de diagnósticos, vocês conseguem compartilhar e dividir também? Por exemplo, você com uma mãe de mais algum filho com espectro autista? Sim, a gente conversa com outras mães, vai conversando como é que elas lidam com certas situações e trocando ideias. A gente conversa bastante. Que bom, essa rede de apoio, Tânia, considero que também é fundamental delas compartilharem, dividirem e se fortalecerem, né? Exato, isso cria vínculos entre nós e eles, né? Para que essa caminhada seja mais leve, né? Que traga qualidade de vida. É isso. Gostariam de deixar mais alguma mensagem para a finalização? Eu agradecer a oportunidade. Acredito que todas as mães se sentiram bem nesse momento, né? Então, acho que é isso, né? Agradecer a oportunidade de vocês deixarem que outras pessoas as escutem. Que bom. Obrigada, Ivanete, também pela sua participação. Obrigada, Tânia, por terem também nos escolhido como veículo que vai estar levando esta mensagem para tantas pessoas a partir de um olhar diferenciado sobre o espectro autista. Obrigada a você que nos acompanhou durante estes episódios especiais. Obrigada, Edilene, da Ata Criativa. Obrigada, Luan, da Comunique-se Marketing Estratégico, por essa parceria tão importante que permite que momentos como este aconteçam. Obrigada também à Laranja Flor,
que é a nossa parceira e que decora o nosso ambiente. Até a próxima!